Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sobre volume molar. Gente, qualquer termo na química que tiver essa palavra aqui, ó, molar, por exemplo, massa molar. Então isso quer dizer que está se referindo ao mol, está fazendo referência ao mol. Então, massa molar, massa ocupada por um mol. E volume molar, volume ocupado por um mol. Tá bom? Então veja bem, não esqueça que volume é espaço. Então o espaço que o gás ocupa nas condições normais de temperatura e pressão, que vocês vão muito ouvir falar nessa sigla aqui, ó. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Nessas condições, o volume ocupado por um mol de qualquer gás vale esse número daqui. 22,4 litros, tá bom? Pode ser para o gás oxigênio, pode ser para o gás nitrogênio, o gás hélio, enfim. Se o gás estiver nas condições normais de temperatura e pressão, aí o gás vai ocupar esse volume de 22,4 litros. Agora veja só, de onde é que vem esse número 22,4 litros? Ó, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a pressão ela vale 1 atm e a temperatura 0 graus Celsius, transformando para Kelvin dá 273, tá? Aí o que é que a gente faz para chegar no 22,4? A gente coloca na equação de Clapeyron, PV(N)RT, tá bom? Pressão vale 1, volume a gente vai achar, o N, que é o número de mol, vai ser 1, por que 1? Porque é 1 mol, tá vendo aqui? Então, 1. O valor do R da constante dos gases vai ser 0,082, porque a pressão está em atm. E a temperatura 273 Kelvin. Multiplicando isso aqui, a gente vai achar 22,38 litros. Aí a gente arredondando, fica 22,4. Certo? Agora veja bem. Mol é uma unidade de medida padrão que a gente tem na química. O nosso objetivo é entender quanto equivale um mol nas outras unidades de medidas. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto equivale um mol em grama, em massa, aí você vai achar a massa molar. Se você quiser saber quanto equivale um mol em moléculas ou átomos, tá? Aí você vai usar a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pronto. E quanto equivale um mol para qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão? 22,4 litros. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo para você ver como isso aqui é fácil. Veja bem. Qual o volume ocupado por 0,8 mol de CH4 nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão? Pronto. Então você vai montar aqui uma regra de 3. Você já sabe que 1 mol, tá? 1 mol corresponde a 22,4 litros. Aí ele pergunta, qual o volume ocupado? Então aqui vai ser X e 0,8 mol aqui. Pronto, basta a gente fazer mesmo pelos extremos, chegamos na resposta. Então, vamos lá, 22,4 vezes 0,8. 4 vezes 8, 32, vai 3. 2 vezes 8, 16, com 3, 19, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Duas casas decimais, a casa vai cair ali, então a resposta vai ser 17,92 litros, tá bom? Então a gente vai sempre fazer uma regrinha de 3. Vamos fazer agora um exemplo com massa, para você ver o quanto é fácil também. Segundo exemplo, qual o volume ocupado por 60 gramas de etano, que é o nome dessa fórmula aqui, nas condições normais de temperatura e pressão? Então veja só, 1 mol para qualquer gás, né, vale a massa molar em grama, vou colocar a escala toda, vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos, também pode ser usado para átomos, esta é a constante de Avogadro. E por último, vale 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então veja só, a gente aqui não vai usar o mol, a gente vai usar a grama. Por quê? Ele está perguntando qual o volume, então a gente vai usar esse número daqui.
ocupado por 60 gramas. Grama nessa escala é a massa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a massa molar do gás, do C2H6. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o C, que é 12, mais 6 vezes o H, que é 1. Então dá 24 mais 6 vai dar 30. Então essa é a massa molar. Pronto, agora a gente pode montar a nossa regra de 3. Então a gente vai fazer assim, ó, a massa molar, que é 30, tá? 30 gramas vale quanto? Vale o 22,4 litros, não é? É como se fosse assim, 30 gramas é como se fosse 1 mol. Pronto, agora vamos ler. Qual o volume ocupado por ocupado? Então aqui vai ser X por 60 gramas aqui, ó, de etano. Então, ó, veja que a gente tem uma relação matemática aqui. Se aqui é o dobro, né? Tá multiplicando por 2, do lado de cá a gente também multiplica por 2. Não é sempre que isso vai ter, mas quando tiver, pode executar para você não estar perdendo tempo fazendo um monte de conta. Então aqui vai dar 44,8 litros. Beleza? Obrigado pela atenção dispensada.